Shalom, shalom aleichem, que a paz seja sobre vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas. Mais uma vez aqui, feliz para poder compartilhar mais das escrituras, do Tanakh, da Torá, da Brit Hadashah, a fim de que possamos juntos, né? Eu sempre digo juntos porque é muito importante que a gente tenha essa compreensão, que ao estudarmos, por exemplo, eu estou trazendo para vocês um ensinamento aqui, mas a gente acaba refletindo também junto com vocês. Isso nos traz uma melhoria do conhecimento, né? Um aprofundamento do conhecimento. E quando a gente prepara um estudo, eu me dedico antes, né? Passo a semana ali preparando aquele material, vou fazendo várias consultas, a fim de elaborar um roteiro e você poder receber esse shiur, esse ensinamento de uma maneira mais didática e ao mesmo tempo dentro do nosso propósito, que é o amor à Torá e a fidelidade às Escrituras. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos começar a falar sobre tribulação, sobre a grande tribulação, a grande aflição que virá sobre o povo de Deus. E quando será essa tribulação? Ou seja, nós já estamos nela. Quais são as características? Quais são as características dos dias finais, né, dos últimos dias? Entender o que significa a expressão últimos dias, porque devido à grande quantidade de pessoas que saem interpretando as Escrituras sem o embasamento do Tanakh, ou seja, daquilo que chama hereticamente de Velho Testamento, as possibilidades de erro são enormes. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver que tem N opiniões, N ideias. E como o cristianismo ele tomou posse, vamos dizer assim, das Escrituras, o mundo conhece muito do que o cristianismo ensina, mas não do que é a verdade bíblica, né? Ou seja, o que os textos bíblicos verdadeiramente trazem como informação. Não estou falando que uma crítica boba contra o cristianismo, não. Eu estou dizendo que a teologia cristã, uma vez que ela não consulta, uma vez que ela não se fundamenta na sabedoria judaica, nos estudos das Escrituras, verdadeiramente fundamentadas no pensamento, na cultura, na visão judaica, ela distorce, acaba distorcendo. Então, não é à toa que o Paulo diz, qual a vantagem do judeu, lá em Romanos ele diz assim, qual a vantagem do judeu? Muitas, sobre muitos aspectos, porque ao povo judeu foi confiado os oráculos de Deus, ou seja, ao povo judeu que foi confiada a palavra de Deus. É como se dissesse, é o fiel depositário, né? O povo judeu recebeu a palavra de Deus e ele é o fiel depositário. Então o que acontece? Qualquer pessoa que quiser ter um conhecimento da palavra de Deus deveria se fundamentar na visão judaica da palavra de Deus. Isso é muito sério, muito sério. Então, quando a gente fala em tribulação, a gente precisa, primeiramente, entender alguns aspectos que as pessoas já começam a distorcer. Mas antes de ler o texto clássico, lá na Brit Hadashah, em Mateus 24, eu queria que você olhasse comigo um texto. Tá? E depois eu vou citar um outro só para a gente poder fundamentar mais. Lá em Deuteronômio 14:2, tá? Em Devarim 14:2 diz assim: pois vocês são consagrados a Adonai, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. Adonai os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Ou seja, Israel é o povo escolhido por Adonai. Tá? Então, nós podemos usar a expressão escolhido, a expressão eleito, tá? Onde mostra que é uma ação divina na formação do povo de Israel e nessa escolha para o povo de Israel ser o povo consagrado a Adonai, o povo dedicado a Adonai, o povo onde Adonai vai se revelar e vai revelar toda a sua palavra, a sua Torá, os profetas, os escritos. E a própria Brit Hadashah, que é chamada erroneamente de Novo Testamento, a própria Brit Hadashah, ela é fundamentada, ela é a continuidade do Tanakh, vamos dizer assim, porque ela não é algo novo, tá? Ela é simplesmente
essa continuidade dos profetas, da Torá, ela tem que estar fundamentada. Eu vivo dizendo isso, pessoal, gente, se pegar a Brit Hadashah e qualquer modificação nela, isso é comum, hein, gente, é comum. Existem traduções muito ruins, intencionalmente ou por falta de conhecimento. E eu distorcer a ponto de ela não ficar mais em conformidade com a Torá, tem algo errado, tá? Então, já que nós entendemos que Israel é o povo escolhido, o povo eleito de Deus, também lá em 1 Pedro, quando o Pedro começa a escrever a sua carta, ele diz assim, ao povo, aos eleitos na diáspora, ou seja, o povo de Israel, né, que está no exílio, está na diáspora, espalhado por vários povos, né? Então, novamente, nós temos um texto aqui que eu estou citando de Deuteronômio, que mostra que Israel é o povo eleito. E lá Pedro, na Brit Hadashah, novamente, o povo de Israel é o povo eleito. Tá? Essa é a única eleição verdadeira, não existe qualquer outro tipo de eleição. Tá? Predestinação, essas coisas todas, não existe. Certo? A predestinação é o povo de Israel. O único povo que foi predestinado é Israel. É só ler a Escritura, não precisa se fundamentar em mim. É só ler a Escritura de ponta a ponta, você vai ver que é o povo de Israel, que é o povo eleito. De posse disso, aí eu vou poder então dar início ao shiur, né, ao estudo que a gente vai fazer aqui, que é justamente sobre tribulação. Tá? E aí eu vou pegar o texto básico, que é Mateus 24, que desperta muita curiosidade. Lá no versículo 7, depois 8, 19, 20, né, eu vou ler algumas passagens aqui. E quando ouvires de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores, porque naquele dia haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. De volta para o texto aqui, né, a gente meditando nele, olha, quando ele começa a dar o próprio Messias, né, Yeshua, nós cremos que Yeshua é o Messias, tá? Vamos partir desse pressuposto. Respeito aos meus irmãos judeus que não creem, acho que tudo é uma questão de tempo. Vamos lá, quando ouvires de guerra, não, ou seja, começar a saber das guerras, né, e de rumores de guerra, ou seja, vai se levantar outra guerra ali, mais outra guerra lá, vai ter guerra aqui, guerra lá. Ele diz assim, não se perturbem, porque assim deve acontecer, vai acontecer. Tá? Isso vai fazer parte da narrativa dos últimos dias. Mas ele diz assim, mas ainda não será o fim. Tá? Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Então, estou fazendo parte por parte para a gente meditar. Ele diz assim, ainda não será o fim. Vocês vão falar vão ouvir de rumores de guerra aqui, rumores de guerra ali, tal, mas ainda não será o fim, ele diz. Mas, tem uma oração adversativa aqui, né? Ele vai dizer assim, mas ainda não será o fim, tem uma oração adversativa, e ele diz assim depois, né, uma explicativa, porque se levantará nação contra nação. E aí, gente, é claro que sempre teve guerras em todos os séculos, mas o século XX ele foi marcado por algo incomum, nação contra nação. Houve uma guerra de aspecto mundial, nações em guerra. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Nenhum momento histórico houve algo assim na humanidade. Sempre houve guerra aqui, guerra ali, guerra lá, como eu falei, os rumores de guerra, inclusive na época dos impérios, tudo, mas nunca houve algo tão agigantado como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E ainda estamos aí na possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial. Então ele ao mesmo tempo que ele fala uma oração adversativa assim, mas ainda não será o fim, depois ele entra no outro versículo e diz, por quê? Uma explicativa, por quê? Olha, os rumores de guerra não é o fim. Por quê? Aí ele vai dizer, olha, porque tem que vir ainda essas guerras mundiais. E já vier. Tá? Aí ele vai falar, haverá terremotos em diversos lugares. Nós temos visto nos últimos dias
a grande quantidade de terremotos. Quando que nós vimos falar de tsunamis com tanta abrangência, com tanta frequência? Quantos terremotos estão acontecendo em vários lugares? A Terra está passando por um cataclisma geral, e isso no nosso século. E ainda diz assim, haverá fomes e tribulações. Também o século XX é marcado por uma história de muita fome, aspectos até continentais. Então isso tudo está marcando um período muito, muito fácil de se identificar. E tribulações, o mundo está atribulado, está vivendo angústias tremendas, né? E ele diz assim, essas coisas são os princípios das dores. Reparem que tudo isso que já tem uma cara de gigante de problema, é o princípio das dores, é isso que ele está dizendo aqui. Aí ele fala aí no verso 18, porque naqueles dias, os dias do Aharit Haimim, os dias finais, haverá uma aflição tal, uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou. Tá? Ele enfatiza isso. Olha só, gente, ele está dizendo assim, ó, se vocês acham que o mundo já passou por dificuldades, por tribulações, por angústia, por aflições, isso é só o princípio. Ele fala, porque haverá uma tribulação a qual nunca houve na face da terra, nunca aconteceu. Essa tribulação vai ser agigantada, vai ser terrível, é isso que ele está dizendo aqui. Até agora nem jamais haverá, ou seja, ela é única e não vai repetir, tá? Ela vai ser uma vez só e nunca mais vai existir. Aí ele vai dizer assim, ó, no verso 20, e se o Senhor, né, se Adonai não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Tem muita gente que acha que os dias estão sendo encurtados, os dias de 24 horas não são mais 24 horas, que os dias estão com aparência de menor. Não, isso não é verdade, tá? O que eu quero chamar a atenção é assim, os dias continuam com a mesma quantidade de tempo que são, porque é em função da rotação da Terra. A Terra teria que ser modificada para haver uma mudança nos dias. A ideia de abreviar os dias é que Adonai estabeleceu um limite máximo para isso, porque se deixasse passar, né, o mundo se destruiria, a humanidade se destruiria. Então ele abreviou, ou seja, vai ser nesse tempo aqui que vai haver uma intervenção divina. Nesse tempo aqui que vai haver uma intervenção divina. Por causa disso, por isso, então ele abreviou, ele antecipou, ele, de uma certa maneira, na bondade dele, na misericórdia de Adonai, ele disse, olha, não vou deixar passar aqui, tá? Eu não vou deixar passar aqui. E aí ele fala assim, ó, se ele não tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma carne salvaria. Quando é nenhuma carne, não só os humanos, até os animais. Nada sobreviveria essa grande tribulação que está para vir ao mundo. E aí ele diz assim, mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Reparem que eu iniciei o vídeo falando dos eleitos, para você entender agora. Mas por causa dos eleitos, quem são os eleitos? É o povo de Israel. Tá? É isso que eu quero dizer. Porque toda essa carga de tribulação, que vai existir a nível mundial, ela vai ser extremamente forte. Nós vamos chamar então de a grande tribulação para o povo de Israel. E é por causa desse olhar, desse amor de Adonai pelo povo de Israel, que ele abreviou, ou seja, não vou deixar passar daqui. Eu vou intervir quando chegar aqui. Tá? É isso que ele está dizendo. Então a grande tribulação, a grande tribulação mesmo, ela vai atingir Israel. Tá? Por quê? Porque é a maneira pela qual o povo de Israel vai ser chamado para Adonai. Ou seja, o povo de Israel ele vai se voltar para Adonai, vai fazer a techuvá completa nesse momento. A dor é tão grande que vai fazer isso. As dores fazem isso com a gente, né? A gente começa a ficar sensibilizado e perceber a realidade. É interessante que no Talmud, né, na discussão dos sábios, nas conversações dos sábios, alguns tinham uma posição em relação aos últimos dias, a vinda do Messias. E é interessante que, eu vou pegar dois aqui só para vocês terem uma ideia, para dar a dimensão da visão desses últimos dias. O Rabá, ele diz o seguinte,
que ele venha, Messias, né? Que ele venha, mas que eu não o veja. Por que ele está dizendo isso? Eu não quero estar vivo no dia que ele vier, porque se eu estiver vivo no dia que ele vier, é sinal que eu estou no meio de um sufoco enorme, de uma tribulação enorme. Já o Rav Yosef, ele diz o seguinte, que ele venha, e que eu tenha o mérito de me assentar à sombra do excremento do seu jumento. Ou seja, que eu fique ali, pequenininho, escondidinho no excremento do jumento, mas que eu possa ver. Um sinal de humilhação, que eu fique muito humilhado, mas que eu vejo a volta do Messias. Então, são dois aspectos. Se a gente olhar assim, às vezes eu comento aqui em casa assim, né? Eu suspiro de, que venha logo o Messias. É difícil a vida, que venha logo o Messias. Mas aí a gente fala assim, se bem que, se a gente acha que agora já está difícil, imagina quando ele estiver para vir mesmo, né? Vai estar bem mais complicado a situação do mundo. Então a gente precisa ter esse entendimento. Aí tem uma expressão, eu falei o princípio das dores ali e tudo, né? Mas agora eu quero chamar uma atenção de vocês para uma expressão talmúdica, que é Havelei Mashiach. Havelei Mashiach significa as dores de parto do Messias. E aí, isso aponta para quê? Para a ideia de que a humanidade, a história da humanidade, e sobretudo o povo de Israel, está num trabalho de parto. Ou seja, o que é um trabalho de parto? Claro, teria que perguntar para a mulher para dar um embasamento melhor, mas olha só, o trabalho de parto é quando a mulher começa a sentir aquelas contrações, aquelas dores, e está pronta para expulsar o neném para que ele nasça, né? Então ela vai estar incomodada ali, são dores e dores e dores e dores e dores até sair o neném. Então quando eles usam essa expressão Havelei Mashiach, significa que a humanidade, sobretudo Israel, está em dores de parto, ou seja, está num momento incômodo, né? De dores, de sofrimento, e começa, porque a mulher tem participação nisso, lembra? Na hora da gravidez, né? Da hora do parto. Ela começa, ela mesma, a fazer força para que o neném nasça. Então é como se dissesse assim, as dores do parto do Messias ao mesmo tempo sofrimento, mas ao mesmo tempo uma predisposição do próprio povo de Deus, do próprio povo eleito, a fazer isso acontecer, fazer o Messias chegar-se a Israel, então salvar o povo de Israel e, consequentemente, a seguir daí, está apto para salvar a humanidade, né? Está no ponto de salvar a humanidade. Primeiro Israel, tá? Depois a humanidade toda. E é claro, quando eu falo em Israel, eu sempre digo, deixo bem claro, é só os judeus que vão ser salvos, Pedro, só os israelitas. Todo aquele, sendo um gentil, que tiver a sua emuná, a sua fé no Deus de Israel, que tiver a sua fundamentação na Torá, na obediência da Torá, na dedicação à Torá, reconhecer Israel como povo eleito, como a nação real, como a nação que é sacerdócio real, ele será contado dentro do povo de Israel. Óbvio, vai passar pela grande tribulação também. Se ele está contado dentro do povo de Israel, vai passar pela grande tribulação. Não tem escapatória. Isso é até um filtro para ver quem tem verdadeira fé. Em Daniel 12, para vocês terem uma ideia como eu falei do filtro aqui, Daniel 12, verso 10, assim, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, vai haver uma purificação. Purificação não é fácil, gente. Não é fácil. Esse embranquecimento que diz aqui no texto é a ideia de a gente passar por uma lavagem que nos deixe brancos, alvos como a neve. Não no sentido de cor, mas de pureza, de purificação espiritual. Tá? Ele usa uma linguagem como se fosse lavar com potassa, né? Naquela época era potassa, a roupa para ela ficar clarinha. Então é como se dissesse, olha, nós vamos passar por uma potassa espiritual para que pudéssemos, para podermos ser embranquecidos. E aí diz, mas os ímpios não vão se dar de conta disso e vão continuar agindo como sempre são, ímpios, impiamente, e não entenderão nada do que está acontecendo. Eles até, eu costumo dizer assim, eles até vão se festejar achando que estão se dando bem sobre o povo de Deus. Só que diz assim, mas os sábios entenderão.
E aí, esse Rahamim, esses sábios, o que é um sábio? O sábio é aquele que detém a sabedoria. O que é a sabedoria? A Torá. Todo aquele que tem a Torá e que entende, que tem o conhecimento dela, que vive a Torá, ele é contado como um sábio. E os sábios perceberão isso nitidamente. Tá? Isso que ele está dizendo. Por isso não dá para passar pela grande tribulação sem Torá. Você tem que perceber os detalhes, as informações da própria Torá, do próprio Tanakh, da própria Brit Hadashah, assim como se estivesse codificado, explicando cada momento da grande tribulação, estão na Torá. Eu preciso ter esse entendimento. Tá? Então ele fala 11, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, o propósito da abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aí nós temos dois momentos específicos. Nós temos um momento que é a Antigo Epifânio, que foi como se fosse um rascunho dessa época, e é claro que essa profecia aponta lá mais para frente, bem mais para frente, né? de Daniel, que eu digo que será a nossa geração. Tá? E aí ele fala de uma 1290 dias, ou seja, 3 anos e meio para suportar esse momento de tribulação, de angústia. Né? Não é algo assim, uma aprovação agigantada, de dores mesmo. Tá? Aí ele diz, bem-aventurado que espera e chega a 1235 dias, ou seja, ele ainda tem uma margem de 45 dias aí, já perceberam? Além do tempo que eu falei. Ou seja, ela vai se prolongar por um período que é o máximo dela. E aí ele diz assim, bem-aventurado, muito feliz aquele que espera e chega, né? Ou seja, que tem fé e que se mantém firme ali para passar por esse período. E no 13, ele fala para o Daniel, tu porém vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias, nos últimos dias, tá? Então ele diz, olha, descansa, Daniel, porque tu não é para o teu momento agora, mas nos últimos dias tu vai te levantar e tu vai tomar posse da tua herança. Qual a herança? Lá no céu? Não, é aqui na terra. O mundo vindouro, nenhum sal vai habitar no céu. Nós vamos habitar na nova terra, que vai ser restaurada. Essa mesma terra que a gente vive aqui, porém restaurada, modificada, para que possa conter a presença de Deus, a Shekhinah de Deus, a glória de Deus vai habitar conosco. Então ela tem que ser reestruturada. Por isso que ela Isaías diz, de novos céus e nova terra. Ou seja, houve uma modificação. Novo aí é Hadashah, ou seja, Dashah, né, que significa renovado. Não que foi criado algo novo, tá? Renovado. Deuteronômio 4 diz assim, em relação ao povo de Israel, né? E Adonai vos espalhará entre os povos e ficareis poucos em número entre as nações, as quais Adonai vos conduzirá. Então dali buscarás a Adonai, o seu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para Adonai teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto Adonai teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. O que ele está dizendo aqui, gente? Nos últimos dias Israel será salvo. É isso que ele está dizendo. Por causa de quê? Por causa da misericórdia de Adonai. E por causa do juramento que o próprio Adonai fez aos pais. É o que nós chamamos de que foi a segunda aliança na planície de Moab, né? Que é chamada de Brit Hadashah, nova aliança. Essa aliança que a gente vai ver lá nos escritos da Brit Hadashah, que chamam eroticamente Novo Testamento. Então, isso que em vez de você usar Novo Testamento, usa Nova Aliança, Aliança Renovada, que seria biblicamente correto. Tá? Então, nesse período da Brit Hadashah, que a gente estou falando aqui, vai haver então, começa a contagem dos últimos dias. Tá? E aí, só que ainda nós temos muitos irmãos nossos, israelitas, espalhados pelo mundo todo. E cada israelita será chamado. Né? Então, olha, ele não te desamparará, ele não vou te desamparar. Aí quando estiveres em angústia, tu vai me buscar.
E quando tu estiver em angústia me buscar, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu corpo, com todo o teu espírito, com todo o teu ente material, teu ente espiritual, tu vai me achar. Por quê? Ele diz assim, porque eu sou misericordioso. Ou seja, isso é uma característica dos últimos dias. Tá? Israel voltando inteiramente para Adonai. Isaías 2. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, e acontecerá nos últimos dias, a Harit Hayamim, que se firmará no monte da casa de Adonai, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte de Adonai, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra de Adonai. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais as guerras. O que ele está falando aqui? Olha só que interessante. Nos últimos dias, né? A gente está vivendo nos últimos dias, certo? Os últimos dias no sentido profético. Então começou com a vinda do Messias. Aí começou os últimos dias. Só que ele vai se tornando cada vez mais duro. Tá? Ele vai chegar na grande tribulação, que vai atingir Israel. Tá? Propriamente dito, vai atingir Israel. Só que diz assim, ó, nos últimos dias ele vai firmar o monte, onde está o templo, né? Acima de todos os montes, ou seja, ele vai se tornar destacado sobre todas as montanhas do mundo, porque ali será, de novo, a casa de Deus no Beit Hamikdash, o templo de Adonai. Então ele vai se sobressair, a ideia dele, né? E aí, ele diz assim, vai se levar por cima de tudo que é outeiro, de tudo que é morro, de tudo que é montanha. E ali concorrerão todas as nações que sobraram desse período de calamidade, que realmente vão passar a buscar Adonai, elas virão para Sião, elas virão para Jerusalém. Repare que esse é a habitação, não é o céu, é a terra, tá? É Jerusalém. Então as nações virão para Jerusalém, virão para Sião, e elas vão dizer, olha, nós queremos ir para lá porque é para a casa de Deus, a casa de Deus de Jacó, ou seja, reconhece que é Israel. E ali virão, vinde, subamos ao monte do Senhor, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. E olha só, porque de Sião, quais são os caminhos, quais são as veredas? Porque de Sião sairá a Torá. Ou seja, a Torá vai se tornar abrangente para o mundo todo. Ela vai ultrapassar os limites geográficos da terra prometida e vai estar espalhada pelo mundo todo para que as pessoas possam absorvê-la e colocá-la em prática e então habitar na terra prometida junto com Israel, né? Será contado junto com Israel. E ele diz assim, de Sião sairá a Torá e Jerusalém, a palavra de Adonai, né? É uma maneira de dizer a localização de onde vai sair? De Israel. Sem Israel não existe sobrevivência de ninguém. Mas eu sou da igreja tal. Meu irmão, na igreja não vai salvar ninguém. Não é que eu sou contra as pessoas da igreja, por favor, entenda o que eu estou falando. O cristianismo não vai salvar ninguém. O que vai salvar as pessoas é reconhecer Yeshua como Messias, primeiro ponto. Segundo, reconhecer a Torá como a palavra de Deus, reconhecer Israel como povo eleito e ir em busca disso. Isso sim vai trazer a redenção, tá? E a eleição, ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Ele vai julgar e vai repreender. Vocês não quiseram ouvir a minha Torá, vocês não quiseram obedecer a minha Torá, vocês desenharam do meu Messias, então agora vocês estão condenados. É isso que ele está falando aqui, tá? Em Isaías 9, ele diz assim, no versículo 7, do aumento deste principado de paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo de Adonai dos exércitos o fará. O aumento desse reino, se a gente olhar o texto, é o reino do Messias, tá? Ou seja, o Messias veio, né, para nós, Yeshua veio e começou de uma maneira pequena o seu reino. Então ele faz aquela comparação com o grão de mostarda, né? Porque assim, ele não veio, o reino surgiu de maneira estrondosa. Não, é um reino
que está em crescimento, certo? Por isso que ele fala assim, do aumento deste principado, né, desse reino e da paz, não haverá fim. Então, no momento que ele se espalhar e realmente atingiu a sua plenitude, ou seja, quando Israel for salvo da grande tribulação, o Messias, que é a pessoa-chave para esse salvamento, né, para essa libertação, e ele passar a reinar em Israel, em Jerusalém, aí o mundo terá também a chance de ter paz e de descansar em Adonai. É claro que depois eu vou explicar para vocês, a vinda do Messias não encerra a história da humanidade. A humanidade ainda vai passar por um período de 1000 anos para poder ser filtrada, provada, e só quem realmente for digno, né, que fizer uma techuvá, que buscar Adonai, que buscar o Monte Sião, que buscar Jerusalém, que buscar a Torá, com reconhecimento de Yeshua como Messias, aí sim terá salvo. Eu vou fazer um outro estudo depois para vocês sobre Milim, para fundamentar mais vocês aí, tá? Isaías 11, 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Adonai, como as águas cobrem o mar. Ou seja, no momento em que nós estivermos vivendo o período messiânico, não haverá mais nenhum problema em Israel. Não haverá mais nenhuma tribulação em Israel, porque o santo monte agora vai estar em paz. Ou seja, Sião, que representa ali o reinado em Israel, vai estar em paz. Tá? E aí o mundo inteiro, a humanidade inteira, por causa dessa situação, vai conhecer Adonai, e o conhecimento, ou seja, que o conhecimento em hebraico significa intimidade com algo, né? Então, conhecer o conhecimento de Adonai, ou seja, eu passo a ter intimidade com Adonai. O que é intimidade com Adonai? Eu só tenho intimidade com Adonai, gente, mediante a Torá. Tá, isso, eu vou bater sempre nessa tecla. A Torá é o meio de conexão entre Adonai e o seu povo. Então, se eu quero ter conexão com Adonai, é mediante... mas o Messias é mediador? É claro que é. Mas se vocês olharem, o Messias, ele é o que revela a Torá de uma maneira mais plena, e ele é a própria Torá encarnada. É só ver João 1. Tá? Ou seja, no momento que ele traz, não é à toa que ele fala em Mateus 5, eu não vim revogar a Torá. Tá? Eu vim preenchê-la, eu vim dar mais sustentação a ela. Tá? É por isso que se compreenda isso. Isaías 61, quando o próprio Messias, né, o próprio Yeshua, ele vai lá na sinagoga, ele lê esse texto e traz para si. Ele fala assim: o Espírito de Adonai, Deus, está sobre mim, porque Adonai me ungiu para pregar boas novas, né, abrir aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável de Adonai e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações de Adonai, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Gente, olha que texto fantástico, maravilhoso. Ele fala assim, o Yeshua vai pegar esse texto da profecia e dizer: o Espírito de Adonai está sobre mim, óbvio, porque o Messias, ele é o próprio Adonai, ou seja, ele está encoberto, né? O Espírito do Messias é o Espírito de Adonai que está nele, tá? E aí ele diz: olha, eu vim para fazer isso, para pregoar o ano aceitável. O que é o ano aceitável? É o ano que Adonai receberá os povos que se humilharem diante dele, que fizerem techuvá, e ele vai ser o ano do perdão. Tá? Vai ser o momento do perdão. E aí ele vai dizer o seguinte: a ordenar acerca dos tristes, dos que estão tristes de Sião. Quem é os tristes de Sião? O povo de Israel. Que se lhes dê glória em vez de cinza. Vocês vão ser glorificados, meu povo. E vocês vão ter o óleo da alegria em vez de tristeza. Vocês vão ter vestes de louvor, vocês vão se revestir de louvor. Quem vai olhar, o mundo vai olhar vocês e vai ver vocês louvando ao meu nome, né, em vez de espíritos angustiados, a fim de que se chamem árvores de justiça. Tá? Aqui tem mais uma expressão muito interessante: plantações de Adonai. Ou seja, revelando que é o Adonai quem plantou Israel, e o mundo vai ver isso. Tá? É muito importante que a gente tenha esse olhar, porque Israel é um relógio
para o fim dos tempos. E ele diz assim, haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Ou seja, o mundo vai submeter ao reinado de Israel. É isso que ele está dizendo aqui. Porém vós sereis chamados sacerdotes de Adonai. Vocês são o povo sacerdotal, é o que Pedro fala lá na carta dele. E vos chamarão ministros do nosso Deus, ou seja, aqueles que servem a Deus no santuário. Comereis a riqueza dos gentios. Os gentios vão trazer para vocês aqueles que eles tentaram tanto pilhar de vocês, né? As riquezas do mundo virão para Israel. É óbvio, quando você tem um rei, as riquezas vêm para o rei, né? Então, como o rei está em Israel, né? O rei está reinando em Sião, as riquezas do mundo dele virão para lá. E na sua glória vocês vão se gloriar, vocês gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar de afronta, o mundo vive afrontando Israel, exultareis da vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Vocês vão ser felizes, Israel. Porque eu, Adonai, amo o juízo, odeio o que foi roubado. Vocês foram pilhados por N povos, mas agora é comigo o negócio. Foi roubado, oferecido em holocausto, ou seja, vocês foram destruídos e ainda foram oferecidos como se fosse um sacrifício queimado. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles, com Israel. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios. Olha só, gente, Israel. A sua posteridade, Israel, será conhecida, o mundo vai conhecer vocês, não tem jeito. Conhecer no duplo sentido, né, de reconhecer Israel como o povo de Deus e conhecer no sentido do hebraico de ter intimidade com Israel, porque através de Israel vai se ter esse relacionamento com Deus, né? E os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos virem conhecerão como descendência bendita de Adonai. Ou seja, os israelitas que estão espalhados pelo mundo, todo mundo vai olhar assim, esse sujeito é de Israel. Bendito seja, bendito seja. O inverso que acontece hoje. Hoje estão matando, tentando matar, ferir, machucar judeus para tudo que é lado. Mas vai chegar um momento, nos últimos dias, quando passar essa grande tribulação, quando o Messias vier, que as pessoas vão olhar e vão dizer assim, tu és judeu, tu és bendito, tu és abençoado, eu quero me agarrar a ti para que tu me ajudes a conhecer o Deus de Israel. Regozijar-me-ei muito na Adonai. Estou lendo o texto ainda. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com o manto da justiça e como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim Adonai Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Então olha só, ele está dizendo o seguinte, primeiramente o texto aponta para o Messias e depois para todo Israel, me vestirá com veste de salvação, ou seja, eu vou estar vestido de Salvador. O Messias, ele vai estar vestido de Salvador, ou seja, ele virá como Salvador, como libertador. E isso vai trazer efeitos espirituais sobre o mundo, é claro. Olha só agora, por favor, Joel 2, versos 23 a 27. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, em Adonai vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Ou seja, ele vai abençoar a terra de vocês, a vida de vocês, que as coisas vão funcionar, vai dar fruto, vocês vão plantar e vão colher em todos os tempos, em todos os momentos, não só no momento específico da agricultura, todo o tempo. Vocês vão plantar hoje, vai nascer, vai plantar amanhã, vai nascer, vai plantar daqui a 3 meses, vai nascer. Israel estará de tal forma elevado espiritualmente que as coisas vão acontecer como lá no Éden, tá? Depois vocês vão entender a história do Éden também. Porque ele diz assim, e as eiras se encherão de trigo, e os lagartos transbordarão de mosto e de azeite. Ou seja, é isso que eu falei, a terra de vocês será muito abençoada. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vocês. E comereis abundantemente, e vos fartareis, louvareis o nome de Adonai vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente.
e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou Adonai, vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. O que ele está dizendo aqui, gente? Ele fala assim, né, o gafanhoto, a locusta, o pulgão, são instrumentos divinos que causaram dor em Israel justamente para que houvesse esse despertar espiritual. Mas ele está mostrando o seguinte: eu vou restituir vocês. Aquilo que foi tirado eu vou restituir. Muitos dos elementos, esses gafanhotos, locustas, pulgões, são elementos humanos. Quantas nações vieram e machucaram Israel? Quantas nações vieram como se fossem gafanhotos, locustas, pulgões, e causaram danos a Israel? São instrumentos divinos. Só que o que a Adonai está dizendo? Mas eu vou restituir a vocês. Eu vou dar de volta para vocês isso. Tá? E é isso que ele está dizendo. E vocês vão saber que eu estou no meio de vocês. Tá? Isso tudo caracteriza os últimos dias, gente. Ainda segue. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também os céus e sobre as céus naqueles dias derramarei meu espírito. E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Adonai. E há de ser que todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse Adonai, entre os sobreviventes, aquele que o Adonai chamar. Gente, eu até levantei a voz para você perceber, é em Sião, é em Jerusalém, tá? Não é nas igrejas, é em Sião, é em Jerusalém. Vamos parar para pensar nisso. E quando ele fala derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos vão ter sonhos, os jovens terão visões. Eu quero que você entenda o que são profetizar, sonhos e visões. São meios pelo qual Deus conversa com o seu povo. Então o que ele está dizendo aqui de uma maneira poética é o seguinte: todo mundo vai conversar comigo, porque eu vou me revelar a todos. Antes, Adonai se revelava a uma pessoa que era profeta, ou alguém que teria visão, ou alguém que teria um sonho, e essa pessoa comunicava ao restante de Israel. Tá? Agora ele está dizendo o seguinte: o Israel inteiro vai ter contato comigo. Vai ser como Adão lá no Éden, né? Ou seja, a gente vai conversar, porque não vai precisar mais de intermediários, não vai precisar mais de profeta, não vai precisar mais de visionário, não vai precisar mais de sonhador, porque eu vou conversar com vocês totalmente aberto. É isso que a profecia quer dizer, tá? E quando ele diz assim, vou derramar meu espírito, meu ruah, significa que assim, o meu espírito estará em vocês de tal maneira, porque sem o Espírito de Deus, a gente só tem o nosso espírito. E o nosso espírito não dá essa conexão com Deus. Mas se ele colocar o espírito dele em nós, ou seja, já colocou, mas ele coloca o espírito dele em nós, a gente começa a ter contato com ele. Tá? É como se fosse o fio da tomada. Enquanto eu não pegar o pino da tomada e não colocar na tomada propriamente dita, não tem energia passando. No momento que ele faz isso, tem essa energia passando. Então, o Espírito de Deus significa exatamente isso. Não é a terceira pessoa de Trindade, não existe Trindade. Tá? É esse derramamento do próprio Espírito de Adonai. É o próprio Espírito de Adonai que virá sobre nós e veio sobre nós. Né? O Pedro interpreta muito bem lá em Atos, né? Ele veio sobre nós, e ali é o começo, tá, gente? Não foi na totalidade, ainda tem muito derramar do Espírito pela frente aí, tá? Porque, vejo, eu vou mostrar prodígios, vou fazer milagres no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, são coisas que vão acontecer ainda. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Adonai. O dia do Senhor não é algo bom. O dia do Senhor é um dia de julgamento. Existe um ensino teológico que fala que o dia do Senhor é algo bom. Não é. É dia de julgamento. É bom para quem está com ele. Ou seja, a aliança dele com Israel vai ser refeita. Então, há um conforto para Israel nesse sentido. Mas o próprio Israel vai passar por situações de aperto. Tá? Então, o próprio sol se converter em escuridão e a lua em sangue ficar vermelha, nós vamos ter fenômenos no céu que vão nos chamar a atenção para isso. Tá? É muito interessante que a gente tenha isso em mente. E olha, há de que todo aquele que invocar o nome de Adonai, o nome é o tetagrama. Não é assim, em nome de Deus, não, é o nome tetagrama. Ou seja, eu tenho que ter posse do conhecimento do tetagrama para usar isso, né? Ou seja, não como um mantra, mas, ou seja, a minha intimidade vou colocar Deus, né, é tão grande que eu sei o nome dele.
E o nome dele é o tetagrama. Então, no momento que eu tiver esse relacionamento com o tetagrama, isso, reparem como o povo judeu ele é muito zeloso com isso. E como o povo cristão não tem ideia. Por quê? Porque o povo cristão, a teologia, os impede de conhecer a Torá. Menospreza a Torá. Minimiza a Torá. Pinça da Torá o que acha interessante e o resto joga fora. Isso é, me perdoem, diabólico. Tá? Então, repare assim, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Ele está dizendo, eu vou livrar Israel. Tá? Eu vou livrar Israel. Tá? E aqui, entre sobreviventes, ou seja, que vão viver a quem ele chamar. Tá? Em Sião. Miqueias 4, verso 5 diz o seguinte: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas nós andaremos em nome de Adonai, nosso Deus, para todo sempre. E naquele dia, diz Adonai, congregarei o que coxeava, recolherei o que tinha sido expulso, e o que eu tinha maltratado. E daqui coxeava farei um remanescente, daqui tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E Adonai reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, porque fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor? Como daqui está de parto? Repare que ele está falando em relação a Sião. Nos últimos dias, todo apontado para Sião. Tá? Aí sofre de dores e trabalha para dar à luz. Olha o que eu falei. Machia, né? Ou seja, as dores de parto. Sofre, ele está dizendo assim, é uma ordem, sofre. Dores de parto, sofre e trabalha. Ou seja, começa a fazer o Messias sair. No caso, a ideia do retorno, né? Mas eu digo assim, faz que o Messias venha. É tu que tem que estar grávida do Messias. É tu que tem. Ele falando para Israel, é você que tem que estar grávida do Messias. Você tem que entrar em trabalho de parto, senão ele não vem. A ideia é essa, você tem que passar. E o trabalho de parto envolve dor. Você tem que aceitar isso. Nesse momento de dores, vai passar. Ele é um curto período. Mas depois, quando vier o Messias, você vai ver que as dores valerão pena. Por isso que é dor de parto. Ravelei Hamashia. Ó, filho de Sião. Daí ele diz assim, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até a Babilônia, ali porém serás livrada, ali te remirá Adonai da mão dos teus inimigos. Babilônia é o símbolo da maldade mundial, tá, gente? É isso que a gente precisa ter, é uma ideia. Ele vai te livrar da Babilônia, ele vai te livrar olha o Apocalipse lá, tem muita ideia de Babilônia nesse sentido, né? Ali te remirá, ou seja, eu vou te tirar, eu vou te trazer, vou te redimir da mão dos seus inimigos. Agora, se congregar muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada e vejam nos nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Qual é o desejo das nações sobre Sião? Exterminar Israel. Não é que a gente está vendo agora, inclusive, nessas batalhas que já tem mais de um ano, né? E anteriormente era a mesma coisa. Hitler quis exterminar Israel, os pogroms quiseram destruir Israel, os católicos, os cristãos europeus quiseram expulsar Israel, maltrataram Israel, né? E assim, mas a gente quer ver ela profanada, ele não quer saber desse povo, mas eles assim, o que ele vai dizer? Mas não sabem os pensamentos de Adonai. Esse povo acha que vai conseguir destruir Israel. Eles dizem, mas não sabe os pensamentos de Adonai, nem entende o seu conselho, porque se ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te e trilha, ó filho de Sião, passa por cima. Ele está dizendo, vai Israel, passa por cima, porque essas nações não são nada. Tá? Porque eu farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado a Adonai, e os seus bens a Adonai de toda a terra. Ou seja, você vai dar o troco nessa gente toda que está aqui, você vai com poder, com autoridade. Eu te dei chifres de ferro e unhas de ferro. O que ele quer dizer? Eu te dei autoridade, chifre é autoridade, né? E as unhas, a capacidade militar, o poderio de destruir esses povos, né? Você vai porque eu te dei. Tá? Eles vão aprender com quem estão se metendo, né? E aí em Sofonias 1 diz assim, o grande dia de Adonai está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia de Adonai, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação e de tribulação e de angústia,
dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens, de densas trevas, dia de trombeta, de chofar, tá, gente? E de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra Adonai, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia da indignação de Adonai, mas pelo fogo de seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente farei de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Reparem, o dia de Adonai é destruição, cara, é julgamento, é libertação para Israel e julgamento para as nações. Então a grande tribulação vem sobre Israel e sobre todo aquele que se ajunta a Israel, é óbvio. Tá? Todo aquele indivíduo que não é israelita, mas que ama Israel, que ama Adonai, que ama a Torá de Adonai e que se empenha pela preservação de Israel, ele é contado como se fosse Israel. Quantas pessoas ao longo da história da humanidade preferiram se arriscar ou até morreram, alguns morreram, mas para livrar o povo judeu, eles são contados como Israel. Eles estarão lá na terra prometida, na ressurreição. Então quando eu vejo Mateus 24, o Yeshua continua no verso 29, e logo depois a aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Tudo vai ser abalado, né? Porque vai haver uma refazenda, uma reconstrução até dos céus, da terra, porque tudo tem que ser modificado, porque quando falo em céus, eu estou falando também de lugares espirituais que precisam, áreas de regiões angelicais vão ser refeitas, tá? Porque tudo precisa ser refeito. Não dá só para refazer a terra e manter as estruturas celestiais, porque as estruturas celestiais também estão corrompidas pelos anjos que se corromperam, tá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Filho do Homem é filho de Adão, tá? Benei Adão, ou seja, que tinha aquela mesma dimensão que Adão tinha, aquela perfeição e conexão com Adonai, né? E todas as terras se lamentarão e verão o filho de Benei Adão, né? O filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele vem, tá? Com poder e muita glória, ou seja, a ideia no texto ali é de muita glória, ou seja, a totalidade da glória, tá? Que é o próprio Adonai. Manifesto ali, obviamente, a manifestação de Adonai. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, de chofar, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos e de uma a outra extremidade do céu. Ou seja, os anjos vão tocar o chofar, e isso é interessante porque o povo de Israel reconhece o toque do chofar, e ao ouvir o chofar angelical, saberão que é o momento, tá? E aí ele diz o seguinte: ele enviará os seus anjos, né, e recolherá, trará o povo dos quatro ventos, quatro cantos da terra, né? Aprendei, pois, essa parábola da figueira, ele diz: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, saber que está próximo o verão. O que ele está dizendo? A figueira é Israel, é o símbolo de Israel. Então ele diz o seguinte: quando você vê que Israel está frutificando, está florescendo, já está próximo. E agora nós temos visto, de 1947 para cá, a gente viu Israel frutificando, florescendo. Quando o povo judeu voltou para a sua terra, em 47, 48, começou a figueira a criar folha, começou a florescer. Está muito perto, gente. Nós estamos vivendo um momento único na história. É isso que eu quero que vocês percebam. E tudo é em torno de Israel. Tá? Verso 65. Eu estarei... Isaías 65. Isaías 65. E estarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas, comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos e tomam tenros brotos, tornam tenros e brotam folhas. Sabei que está próximo o verão. Ou seja, de novo, gente, ele está falando que o meu povo, os eleitos, por isso que fala lá Mateus 24, se abreviou aqueles dias por causa dos eleitos, em função de Israel. Israel é o relógio do mundo,
Tá? E aí a gente vai ver, quando o Yeshua fala sobre as características, a gente vai ver assim, ó, nós tivemos guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós temos fome para espalhar pelo mundo inteiro, nós temos enfermidades, né? Ele fala de epidemias, nós temos enfermidades espalhadas pelo mundo inteiro, de vez em quando até, necessariamente pode ser até uma epidemia como essa que teve última, eu não vou falar aqui para não mexer no vídeo, mas que embora tenha sido produzido no laboratório, não deixa de ser uma epidemia, né? Não é uma epidemia natural, forçada, mas foi forçada pelo homem com segundas intenções, mas é uma epidemia. Tá? Haverá terremotos em vários lugares e tem tido, preste bem atenção, falso Messias não significa que alguém se apresenta como Messias, mas qualquer pessoa que venha como ungido ensinando algo que seja contrário à palavra de Deus. Isso é um falso Messias, um falso ungido, porque a palavra Messias é ungido, né, em hebraico. Então é o seguinte, qualquer pessoa que se levante dizendo que tem a palavra de Deus, que vai ensinar a palavra de Deus e ensina algo contrário à Torá, é um falso Messias, tá? Um avanço tecnológico, ou seja, a ciência se multiplicará. Gente, nesse último século, o que a ciência deu de elevação, de crescimento é absurdo se você comparar com todos os séculos anteriores, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, meu irmão, no outro vídeo eu vou trabalhar em Apocalipse e outros textos para a gente poder ver na Brit Hadashah também, e claro, fazendo sempre relação com o Tanakh e com a Torá, com o Tanakh como um todo, para vocês verem a profundidade que é. Mas Israel é o relógio do mundo. A grande tribulação virá sobre Israel e sobre todo aquele que é enxertado em Israel pelo seu amor à Torá, pelo amor ao Deus de Israel, pelo amor a Israel. E é claro que a tribulação virá sobre o mundo também. Mas eu quero mostrar para vocês que a grande tribulação ela é um instrumento divino para peneirar, para purificar o seu povo. Tá? Então, eu não vou, aquela tese de que vai ser retirado da tribulação, não, vai passar pela tribulação. Ninguém vai ser retirado da tribulação. Tá? Ninguém. Tá? Porque a própria Bíblia diz, após a tribulação, né? Então, veja, logo depois daqueles dias, ou seja, depois da tribulação, ou seja, todo o povo vai passar pela tribulação. Não tem assim, vai ser arrebatado para não passar pela tribulação do mundo. Isso é mentira, isso é heresia. Tá? Isso é heresia. Inclusive, essa heresia ela é muito recente. Nos séculos iniciais não se falava isso. Isso é muito recente, que um teólogo lá resolveu criar essa ideia de dispensacionalista, né? de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, né? Aquela coisa. Então ele criou a ideia da pré-tribulação, ou seja, a ideia de que o povo foi retirado antes para não passar pela tribulação. Isso é mentira. A tribulação é instrumento de purificação e de fazer as pessoas, sobretudo o povo de Israel, fazer Teshuvah, retornar a ele. Tá? No outro vídeo eu continuo dentro da Brit Hadashah, com mais profundidade dentro da Brit Hadashah, para você analisar comigo os textos que apontam para esse momento e que às vezes as pessoas interpretam de maneira errada, inclusive com traduções erradas. Tá bom? Que Adonai abençoe, e se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal. Tá? Um beijo no coração de vocês, amo vocês.